Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu vou aqui trazer uma explicação do que aconteceu, né? Vocês me seguem, eu compartilho com vocês alguma parte da minha vida. E como eu compartilhei com vocês que eu iniciei isso, eu quero também compartilhar esse final desse ciclo que foi em relação à faculdade. Se você aí que tá me assistindo agora não sabe, eu comecei a fazer faculdade de publicidade e propaganda no começo desse ano de 2020. E sério, paixão pelaquela universidade, sempre foi meu sonho entrar na Anhembi Morumbi. E eu entrei, né? Não foi através de bolsa. Eu tive uma porcentagem de bolsa, sim, mas não foi isso que me forneceu a oportunidade somente, né? Mas enfim, vamos lá. Antes eu gostaria de te pedir para se inscrever aqui nesse canal, já deixar o seu like, tá bom? E vai lá no meu Instagram, que é @MoniqueNicásio. Me segue lá, porque lá eu compartilho mais assim o meu dia a dia com vocês, tá bom? A história de hoje, ela é tão tensa que eu até trouxe o meu café. Só que não é café não, gente, é Toddy, olha. Vai dar pra vocês verem, né? Gente, eu tranquei a faculdade, mas você deve estar perguntando, por que, Monique, que você trancou a faculdade? Eu não achei que eu conseguiria estar aqui hoje comentando sobre o meu trancar da faculdade, porque isso foi um dos empecilhos que me atrapalhou muito a realmente querer trancar a faculdade. Eu e meu marido, a gente entrou na faculdade juntos, na mesma universidade, mesma sala, mesmo curso, porque assim, né, nós dois temos o mesmo interesse de curso. E aí a gente entrou no começo de 2020, maravilhoso, fiquei muito empolgada. Tem vídeo no canal falando sobre uma tag sobre a nossa faculdade, eu mostrando o caderno e tal. E aí, tipo, tudo beleza, maravilhoso. O curso em si, maravilhoso, eu amo publicidade e propaganda. Mas chegou num momento chamado pandemia que a gente teve que ficar em casa, né, e ter as aulas online e tal. E aí isso começou a me deixar um pouco sobrecarregada, porque a rotina do trabalho também mudou, foi uma rotina diferente, e eu ter que trabalhar em home office todos os dias e ter que conciliar a minha vida de dona de casa, uma esposa, a profissional que tá trabalhando, a estudante, sabe? Ficou bem complicado. E aí começou a me sobrecarregar um pouco, só que calma, esse não foi o motivo de eu ter trancado a minha faculdade, tá? Não foi por causa das aulas online, vamos falar assim, à distância, né? Quem aí tava cansado das aulas online, deixa um like. Ou comenta aqui, eu estava passando por isso também, Monique, eu tava sobrecarregada por causa das aulas online. E eu nunca quis fazer faculdade online não, gente, não é o mesmo estilo, né? Eles falam que não é aula online, é diferente, é uma aula remota, à distância, que o professor está ali online. Mas pra mim é quase a mesma coisa porque eu tô fazendo de casa. E aí eu comecei a ficar sobrecarregada, eu estava com aquele nó na garganta. Só que Deus estava vindo falando comigo há um tempinho. O Espírito Santo de Deus estava tocando no meu coração a respeito da minha faculdade. E eu tava assim, achando que isso era por causa dos meus medos, ou porque era tudo muito novo pra mim. E aí por causa das aulas à distância, o sobrecarregar ali na minha vida, eu achei que isso era o motivo de eu estar assim, com aquele nozinho na garganta, né? Inclusive, tinha alguns dias que eu tava chegando e aí, tipo, só me dava vontade literalmente de chorar. E sabe quando você tem um nó na garganta e você não sabe desfazer ele e muito menos entender o porquê ele está ali? E foi o que aconteceu comigo. Eu chegava e conversava com meu marido, aí eu tava com aquilo preso na minha garganta. E eu, o que tá acontecendo, né? E aí o meu marido me ajudava muito e me ajuda até hoje, me dava vários conselhos e a gente ia dando conselho um pro outro e tal. Só que aí, passando-se os dias, as aulas online ainda estavam acontecendo. O que eu tô contando vai parecer em um curto tempo, mas não, isso foi a longo prazo, assim, tá? Quando a gente chegou no segundo semestre, que começou essas aulas assim à distância, e aí eu já tava sobrecarregada e tal. E aí eu tava pensando já em trancar a faculdade, porque eu estava me sentindo muito assim, sabe? Cara, será que, tipo, eu vou aguentar continuar? Não é nem assim, a matéria tá difícil, não é isso, sabe? Era o cheio, eu estava muito cheia de coisas. E eu sabia que, tipo, eu precisava tomar alguma atitude, porque aquilo tava afetando a minha saúde mental realmente. Pensando em trancar a faculdade, isso tava no meu coração, só que aí eu não sabia que Deus tinha algo a falar sobre isso, sabe? Que realmente era Deus
me cutucando ali pra tomar uma atitude. E aí, teve um dia que eu fui e fiz uma pergunta, né, pro meu marido, porque a gente tava conversando sobre trancar a faculdade e tal. E aí eu falei, amor, em que momento que a gente ouviu o sim de Deus pra poder ingressar na faculdade, né? Colocando aqui, né, um parêntese falando, olha, eu sou a Monique que eu sempre coloquei a minha vida nas mãos do Senhor. Por isso que eu falo, em que momento que eu recebi o sim de Deus? Ah, mas Monique, você não pode querer ser médica? Calma, eu decidi colocar a minha vida profissional, espiritual, sentimental, todas as áreas da minha vida nas mãos do Senhor, então quem direciona é Ele. Então por isso que eu parei pra me fazer essa pergunta, sabe? Uma das coisas que eu sempre falei, desde nova, assim, tipo, novas no sentido de adolescente, eu sei que eu pareço adolescente, gente, mas eu tenho 21 anos, tá bom? Eu sou uma jovem adulta, tá bom? Me respeitem. Então, eu sempre falei que na minha vida profissional eu seria aquilo que o Senhor quisesse que eu fosse. E essa frase vem comigo há muito tempo, sabe? Eu sei os meus gostos, eu sei o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, que faculdade eu nunca faria na vida, mas eu sei que o Senhor me conhece muito mais do que eu me conheço e eu sempre confiei nele, então eu sempre falei isso. Profissionalmente eu vou ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, sabe? Essa pergunta ficou no meu coração, em que momento que a gente ouviu um sim de Deus pra ingressar na faculdade, e eu fiquei lembrando. Falei, gente, quando Deus fala comigo, eu não esqueço. E aí eu esqueci disso, eu falei, não, acho que... Aí eu fiquei pensando, eu falei, amor, não, a gente não teve um sim. Inclusive, eu acho que eu nem comecei a orar ao Senhor antes de entrar na faculdade. Eu meio que fui assim na emoção, porque eu vi uma oportunidade, eu já tava esperando essa oportunidade há um tempo. E quando eu tive essa oportunidade, vou entrar. Mas existem certos momentos que a gente precisa olhar pra nossa saúde mental e falar o que eu devo fazer, Senhor, porque minha saúde mental está afetada. E aí foi isso que aconteceu comigo, por isso que eu, comecei a pensar mais. E aí eu combinei com meu marido da gente orar durante um mês pra ter uma resposta do Senhor a respeito da faculdade, se era pra gente trancar a faculdade ou não. Agora eu vou falar no individual, tá? No Monique. Foi uma atitude que eu e meu marido tivemos, porém as situações são diferentes, tá bom? Então eu vou contar agora da minha situação de trancar a faculdade com Deus, porque o trancar dele foi um trancar diferente do meu, então eu vou compartilhar a minha parte. Mas a gente orou juntos, tá? E nessa que a gente orou juntos, a gente não orou durante um mês. No primeiro dia a gente entrou no quarto, ajoelhou e falou, Senhor, a gente vai orar durante um mês pra poder ter uma resposta, se o Senhor quer que a gente tranque a faculdade ou não sei o que. Gente, o Senhor é tão bom que ele respondeu no mesmo dia, vocês acreditam? Mas Deus falou tão fortemente ao meu coração, com aquelas palavras que o Senhor disse, que eu senti a confiança nele, sabe? Porque uma das coisas que o Senhor falou naquele momento foi, sou eu o Deus que te sustenta. E nessa, sou eu o Deus que te sustenta, eu falei, cara, se Deus quiser que eu saia da faculdade, eu saio. Se Ele quiser que eu entre. Se Deus quiser que eu me demito. Se Deus quiser que eu entre em outro emprego, se Deus quer que eu continue, eu vou fazer, sabe? Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, o que o Senhor quiser é o que eu vou fazer, porque Ele me conhece e sabe do meu futuro. E quando a gente confia, a gente começa a viver o sobrenatural de Deus. Sério, eu tô me arrepiando aqui falando pra vocês isso, gente. Tava tentando gravar esse vídeo, eu já gravei ele umas 4 vezes, mas é hoje que o Senhor quer que eu fale. Então é hoje. Porque eu não tava conseguindo, gente, eu engasgava no meio do vídeo e parava. E aí nessa que o Senhor respondeu aqui no quarto, eu falei, caraca, Deus respondeu! E aí eu fiquei meio assim, eu falei, gente, mas eu falei que ia orar um mês, Senhor da glória. Respondeu nesse momento. Só que teve uma coisa, eu não fui direto trancar a faculdade porque eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de arriscar. Sério. E, gente, eu fiquei com medo de arriscar muito grande, porque eu falei, o que as pessoas vão falar de mim? Monique trancou a faculdade, Monique não quer nada com a vida. Eu tava, pensando em todas as pessoas que me conhecem, que têm vínculo comigo e iriam pensar se eu trancasse a minha faculdade. E isso foi um dos passos pra mim me bloquear a fazer isso, entendeu? Porque eu falei assim, caraca, trancar a faculdade, logo eu, a Monique estudiosa, a Monique que ama estudar, gente, eu amo estudar, fazer curso, é uma das coisas que eu amo. E aí eu falei, não.
E aí, esse meu medo de arriscar começou a fazer eu apagar aquilo que o Senhor já tinha colocado no meu coração. E eu fiquei com medo. E aí passaram-se os dias, a gente já não tava assistindo as aulas, tipo, direito. Eu não tava mais com força de assistir aula. E, gente, eu tava passando por um processo tão delicado que, assim, eu não achei que eu deveria falar sobre isso com o grupo que eu participava. Porque lá na faculdade de Publicidade e Propaganda a gente tem agências, né? A gente não tem um grupo em uma semana, outro muda, não, é uma agência e eu acho que ela vai até o final da faculdade, eu não sei, mas pelo menos até o segundo semestre era o mesmo grupo, as mesmas pessoas, aí a gente cria logo pra agência, o nome da agência, e aí eu falei, caraca, eu tô passando por algo tão delicado e tão assim com Deus que eu não consegui falar nem pra minha mãe, né? Eu só compartilhei com meu marido e Deus. Como que eu vou me sentir assim pra falar com colegas de classe, entendeu? E aí eu não falei, eu e o Franklin, a gente não falou o que a gente tava passando. E aí a gente começou a não prestar mais atenção nas aulas, não começou a assistir mais as aulas. E aí, tipo, a gente começou a ficar muito aflito, mas eu fiquei com medo de trancar a faculdade. Eu queria, sabe, tipo, mandar uma mensagem no grupo, gente, desculpa. Nossa, sério, tipo, eu tava realmente já a ponto de fazer isso. Desculpa, mas infelizmente eu vou trancar a faculdade. E simplesmente isso, porque nem todo mundo vai entender o motivo. Nem todo mundo vai entender o motivo. E um dos meus medos de arriscar foi esse. Quando me perguntarem, Monique, por que você trancou a faculdade? Eu vou falar o quê? Vou falar assim, porque... Com certeza eu vou falar isso, porque Deus pediu com que eu trancasse. Porque Ele tinha outro plano na minha vida. Hoje eu falo. Mas antes de trancar, eu não tinha essa coragem. Não porque eu não acredito no Senhor ou nos planos dele, mas eu estava com medo das pessoas não compreenderem, porque não são todos que vão compreender isso. E passei por mais dias de agonia, mais dias de choro, com certeza. Mesmo tendo a resposta estampada na testa. Acho que eu nem devo ter perguntado mais pra Deus, né? Porque, olha só, vergonha na cara, né, Monique? E aí, gente, o que aconteceu? Eu falei pro meu marido assim, amor, parece que eu tô esperando alguma coisa acontecer pra me dar coragem de trancar essa faculdade. Porque eu não tô conseguindo, não consigo. Eu quero, mas eu tenho medo. E aí, gente, acho que depois de 2 dias que eu falei isso pro meu marido, aí vem uma situação. Vem uma situação que não foi por causa dessa situação que eu tranquei a faculdade. Mas foi essa situação que Deus colocou como estratégia pra me dar coragem, porque eu pedi coragem pra trancar a faculdade, eu pedi uma situação que me desse coragem pra isso, mas não foi por causa disso, tá bom? O que aconteceu? Eu tava lá no meu celular de boa, aí de repente, não sei o que lá, removeu você do grupo. Aí eu fui e entrei, é o grupo das agências, né, no caso. E aí eu fui e entrei, aí me removeram. Aí, tipo, eu comecei a ler as mensagens que eu falei assim, por que me tiraram do grupo? Aí eu fui, chamei a pessoa que me tirou do grupo pra tentar conversar com ela, tentei ligar pra ela pra gente conversar, não ser nada assim escrito, porque quando são assuntos sérios, eu prefiro ligar pra conversar, sabe? Eu não era esse tipo de pessoa, mas quando eu comecei a ver que as pessoas, quando queriam conversar alguma coisa séria comigo, elas sempre me ligavam, eu percebi o quanto a gente tá sendo maduro em fazer isso. E aí eu falei, vou ter essa mesma atitude, né? Porque a Monique não fazia isso. Mas a Monique precisa fazer, porque é uma situação assim, né? Tipo, por que eu fui excluída do grupo? E aí eu fui, a gente conversou, não por ligação, né? Infelizmente. Mas eu tive que escrever, mandei áudios. E aí, gente, eu vou confessar pra vocês, assim, que eu fiquei um pouco nervosa, não assim, tipo, com raiva, tá? Das pessoas. Porque eu fiquei, assim, indignada, não é nem nervosa, indignada pelo motivo a qual fui removida do grupo. E aí, eu realmente queria entender. Só que aí, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e também falou através da boca do meu marido pra mim não discutir. Pra mim não discutir de xingar. Pra mim não querer entender. Porque eu pedi pra Deus algo que me desse coragem, foi aquilo que me deu coragem. Independente se a pessoa realmente quis ou se realmente teve um motivo, não importa, foi estratégia de Deus. E uma pessoa que vive os planos e projetos de Deus não vê o acaso por acaso, vê aquilo como estratégia do Senhor. Não vamos entrar a fundo nesse detalhe, porque só foi uma estratégia, prefiro entender assim. E aí eu falei, vou trancar a faculdade. Já me removeram do grupo, eu ia dar satisfação pro pessoal do grupo, me despedindo, já me removeram, falei, pronto, acabou, fechou aqui. Aí dali,
Eu não me senti confortável em mandar mensagem pras pessoas do grupo, me despedindo porque me removeram. E aí eu falei, tá, encerrou aqui o ciclo, Monique, entende isso. E aí eu, no dia seguinte, ou 2 dias depois, é que eu não lembro se foi no final de semana que aconteceu isso. Aí eu falei, vou trancar. Aí eu fui e mandei mensagem lá pra faculdade pelo WhatsApp, que a gente faz o processo pelo WhatsApp, porque não tá tendo presencial. E aí eu fui, fiz lá todo o processo, aceitei o termo. A moça me explicou que se eu trancasse a faculdade eu não ia ter mais a minha bolsa de 50%. Eu falei ok. Eu fiquei muito preocupada porque a empresa que eu trabalho hoje, ela paga uma porcentagem da minha faculdade. E eu falei, olha só, tipo, tô tendo uma oportunidade e tô jogando fora. Mas aí eu fui, liguei pro RH, conversei com eles. Eles falaram, não, Monique, tudo bem. Se você quiser voltar um dia, você volta, só que a gente não banca outro curso, no caso, eu quero fazer marketing, não, tem que ser publicidade e propaganda, aí tem todo um processo lá. Aí eu falei, nossa, que alívio que isso me deu, gente, um alívio. E aí tranquei a faculdade. Nessa que eu tranquei, eu me senti aliviada, sério. Tipo, eu me senti muito aliviada mesmo, gente. Mandei mensagem pra minha mãe, falei, mãe, preciso te contar uma coisa. Aí mandei o áudio pra ela explicando que eu tranquei a faculdade. Falei pra ela que Deus tinha falado ao meu coração, mas eu tava com medo de trancar a faculdade e tal. E aí, minha mãe me mandou um áudio que, sabe, eu ouviria esse áudio 1000 vezes, porque o Senhor usou a minha mãe pra falar comigo. Palavras que ela nem sabia que o Senhor tinha falado comigo. Deus usou ela pra falar novamente as mesmas palavras. E aí eu compartilhei com um jovem do nosso grupo de jovens, porque ele me perguntou, ou a gente tava falando de faculdade, ele me perguntou alguma coisa assim, e eu fiquei com medo de falar, né? Porque eu falei, gente, como eu vou falar sobre isso? Eu vou ter que contar a história toda. E como que eu vou falar, né? Isso que ele é cristão também, né? E eu já fiquei com medo de falar. Mas aí eu fui falando aos poucos. E aí depois não deu pra me terminar a história contando pra ele, porque a gente tava fazendo as coisas lá. Mas depois eu mandei mensagem terminando a história, e que foi longa. E aí Deus usou ele também pra falar algo pra minha vida. E uma das coisas que me marcou bastante, que minha mãe falou também, e o que Deus também já estava trabalhando no meu coração, foi que ele falou assim, que quando eu falei que tinha trancado a faculdade, Deus mostrava pra ele correntes sendo quebradas. Correntes sendo quebradas. E foi exatamente isso que Deus ministrou no meu coração, foi o que eu senti, foi o que Deus usou minha mãe pra falar. Então, se você quer uma frase assim, tipo, por que você trancou a faculdade, Monique? Foi porque eu quis viver o propósito de Deus na minha vida neste momento. E se eu falar pra vocês que a partir do momento que eu tranquei, eu comecei a viver experiências novas, viver coisas maravilhosas. Olha, gente, sério, tá sendo maravilhoso. Eu não sei quais são os próximos passos, porque às vezes, que nem uma amiga minha falou, né? Às vezes, Deus te pede pra fazer algo, você faz, só que Ele não vai te falar quais são os próximos passos que você deve tomar, que você deve fazer. Então, o que você tem que fazer? Esperar a voz de Deus para o próximo passo. Não tenham medo de arriscar, tá bom? Se o Senhor colocou isso no seu coração, confie nele, acredite nele, porque os sonhos do Senhor, os planos dele são muito, muito maiores e muito melhores do que os nossos. E sabe uma coisa que o Senhor me mostrou durante esse processo? Pra quem não sabe, eu fazia alguns freelancer que fala, né? Uns bicos, vou falar assim. Uns freelancer aí, eu acho que é isso a palavra. Como social media. E uma das tarefas que eu fazia são tarefas que podem ter dentro de uma agência publicitária. Inclusive eu tenho um Instagram, mas ele tá um pouco parado, então não vou divulgar, gente. Mas enfim, eu já tava mexendo com isso durante o período da faculdade, desde o comecinho lá da faculdade. E aí Deus me mostrou algo muito tremendo, sabe? Tipo, Ele falou, Monique, eu sou o Deus que faz você uma publicitária sem ter formação de publicidade e propaganda. Sou eu o Deus que te faz trabalhar em uma agência de verdade, a qual você foi tirada de uma agência fictícia. E eu falei, meu Deus, é muito top, porque Deus trabalhou isso muito no meu coração. Então, Deus pode fazer você ser algo sem uma formação, mas também Deus pode fazer com que você tenha essa formação para você ser uma pessoa melhor lá na frente. Então, acredite nos planos do Senhor. Cada um tem um plano diferente. Deus conhece o teu coração e os teus sonhos. Significa que você tem que parar de sonhar.
Você pode ter os seus sonhos, mas você tem que ter a fé suficiente e falar assim pro Senhor: Pai, eu tenho um sonho de fazer tal coisa, mas que seja conforme a tua vontade. Gente, eu saí da faculdade porque Deus me pediu pra sair da faculdade. Ele pediu isso, então eu, Monique Silva Ribeiro Nicásio, decidi viver a promessa de Deus na minha vida. Então se alguém me perguntar, minha resposta vai ser essa: foi porque Deus me pediu pra trancar a faculdade, tá bom? Então eu espero muito que Deus tenha falado com você através desse meu testemunho. Não tenha medo de arriscar. O não você já tem, então vai em busca do seu sim, tá bom? Não tenha medo, e sempre tudo debaixo da graça do Senhor, tá bom? Ore, peça pra Deus uma confirmação, fale com o Senhor, peça pra Ele a intimidade em ouvir a voz dele, tá bom? Um grande beijo, fiquem todas e todos com Deus e até o próximo vídeo e tchau, tchau, gente!